Aleluia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. É muito bom estar aqui a cada manhã para nos alimentar com a porção da Palavra de Deus. Nós estamos nesta caminhada linda, lendo e meditando o Evangelho de João. E nós já estamos no capítulo 18. Hoje nós vamos ler do versículo 28 até o versículo de número 40. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Mas antes eu quero te convidar a orar. Orar agradecendo a Deus pelo final de semana, agradecendo a Deus por esse dia lindo, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pelas respostas, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez, para nos alimentar com esse banquete maravilhoso. Continua conosco, Pai, dando-nos, Senhor, um dia maravilhoso, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Senhor, continua conosco, Pai. Abençoa o nosso país, o Brasil, guarda-nos debaixo do Teu sangue, da Tua potente mão. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, Senhor. Eu te peço nessa hora uma bênção especial por cada família que está aqui comigo nesse devocional. Senhor, abençoe, dando harmonia, dando paz, dando, Senhor, prosperidade, tanto material quanto espiritual. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos ler então Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo de número 28. Tem um título aqui que diz Jesus perante Pilatos. Esse texto está também nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E nós estamos meditando o evangelho de João. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E, dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.
Essa foi a nossa leitura de hoje, nesse Lendo e Meditando o Evangelho de João. Capítulo 18, a partir do versículo 28 até o final desse capítulo, que é o versículo 40. O que é que a gente encontra aqui? Nós encontramos Jesus, que já tinha sido traído por Judas, já estava sendo levado, foi entregue a Pilatos. E Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei dos judeus. Jesus diz, é você que está dizendo ou alguém lá fora te falou? Olha que coisa interessante, mas tudo aquilo tinha um propósito. Havia um propósito. Jesus, ele explica para Pilatos toda aquela situação, mas Pilatos não quer entender também, não é? E aí, interessante que Pilatos, ele vai se referindo aqui, porque Jesus está diante de uma autoridade. Naquele momento, Jesus estava indo para a cruz. Para isso Jesus veio. E nós nos alegramos hoje porque Jesus não desistiu do propósito para que foi mandado. Ah, irmã, mas ele podia desistir? Ué, podia. Se ele tivesse desistido, o que será que aconteceria? Eu nem quero entrar nesse assunto. Mas olha, o importante é que Jesus permaneceu firme, fiel ao propósito que o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, havia enviado ele a esse mundo. Ele já estava sendo esbofeteado, ele estava para ser julgado. E uma coisa que me chama a atenção aqui, olha esse versículo 36, respondeu Jesus, que quando Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu, a tua nação, está dizendo a ele, e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, o que foi que você fez? Olha o que Jesus responde no versículo 36, desse capítulo 18, que é a nossa meditação nessa manhã. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, presta atenção, eu não sou desse mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E isso deixava Pilatos numa situação complicada. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus responde, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para ser rei, a fim de testemunhar da verdade. E olha o que é que Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Só que Pilatos estava diante da verdade, mas os seus olhos espirituais estavam fechados. E o que é que Pilatos faz para se livrar disso? Pensando que vai ficar sem culpa nenhuma. Olha o que ele diz. Ele sai lá fora e volta para os judeus que tinham entregado ele e diz assim, não acho nele crime algum, ele não tem crime. Por que vocês querem que eu mate ele? Por que vocês estão me entregando? Mas vós, olha só, na mesma hora que ele diz, ele não tem crime, ele dá uma solução. Mas vocês têm por costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Era a ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E aí acontece uma coisa impressionante aqui. A multidão começa a gritar. Lembre que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, a multidão clamava e dizia, o rei dos judeus, né? Nosso rei, bendito rei, né? E botavam suas vestes no chão, faziam reverência. Mas aqui, talvez a mesma multidão, muitos deles ali, agora estavam gritando, este não, mas Barrabás. Só que tem uma coisa, Barrabás não era o filho de Deus enviado a esse mundo. Barrabás era um ladrão e salteador. Mas a multidão, naquele momento, preferiu que soltassem a Barrabás e deixasse Jesus preso para que ele fosse levado à cruz. Mas
tudo isso tinha um propósito. A nossa vida tem propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida nós não podemos discutir. Jesus aceitou o propósito da sua vinda para esse mundo. Jesus sabia quando foi enviado por Deus para vir nascer de uma virgem e crescer. Ele sabia qual era a missão dele. Aí a gente para agora e medita quanto amor, que mesmo naquela situação, Jesus não desiste, Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de nós. Mas nós precisamos entender que temos um compromisso de servir a Deus com sinceridade de alma e falar desse Jesus que veio a esse mundo para nos dar salvação, mas que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para nos levar com ele. Que essa palavra fique no seu coração nesse dia. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, medite nesse texto, leia nos outros evangelhos também essa mesma passagem. Tenha o propósito de fazer um devocional onde você possa sentir a presença desse Jesus maravilhoso que estava ali naquele momento sendo julgado por um crime que não cometeu. Porque Jesus só fez o bem e ele continua nos amando porque ele está vivo para todo sempre. Deus continue abençoando você. Não esquece, compartilha esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, comente se você desejar, mas não esqueça, deixa o seu gostei, porque isso vai fazer com que a plataforma recomende esse vídeo para mais alguém e a palavra de Deus está sendo propagada ainda mais. Nós precisamos falar que esse Jesus, ele veio por amor. E esse amor é o que nos faz ficar de pé em meio a tanta diversidade que vem para nós. Que Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Beijo no seu coração. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Amém.